Olá, muito boa noite para todo mundo. Seguindo viagem vagarosamente no Cerrado, onde troncos encarvoados denunciavam a passagem de fogo recente, dando ares de tristeza na paisagem, a comitiva do Terra Viva DBO na TV venceu com firmeza a última pernada da jornada. E estando agora ranchada na roda desta caneleira, que é Parada Boiadeira, convida a companheirada para apreciar a nossa função novidadeira, que começa com a recitação da prosa brideira do dia. Para quem é boiadeiro de profissão, engordar a boiada é serviço que se faz por paixão e com grande satisfação. Mas para fazer a negociação do gado que foi criado, é requerido que o caboclo tenha experiência neste riscado. E ainda mais se for para vender com antecedência, antes ainda da terminação, né? Pois então, tendo sabedência dessa exigência, o Terra Viva DBO na TV apresenta agora a nossa sessão a respeito do rumo que o carretão está pegando no eito no mercado futuro. Olá pessoal, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados do boi gordo e de milho. Bom, tanto no mercado do boi gordo quanto no mercado do milho, o que mudou durante essa última semana foram os fundamentos, embora os preços não tenham tido tanta alteração assim. E o que mudou de fundamento? Bom, pelo lado do boi gordo a gente teve a notícia da habilitação de 38 plantas frigoríficas, considerando bovinos, suínos e aves para a China. Isso por si só é uma notícia que traz alívio para o setor, reforça a nossa visão de que 2024 pode ser um ano bem expressivo para as exportações de carne bovina, sendo que em janeiro a gente já teve recorde, fevereiro teve um recorde. Isso faz a gente imaginar como seriam as exportações de carne bovina, geralmente em abril e maio que pegam tração e geralmente em outubro e novembro que é o pico de volume embarcado para o país. Isso mantém o nosso viés construtivo para esse segmento. No mercado interno, os preços de balcão tiveram um pouco de alteração. A gente vê tentativas de compra ao redor de 230 e ao redor de 235. Pelo lado do milho, o que mudou de fundamento? A gente teve, na semana anterior, os dados do USDA remodelando os dados de estimativas de demanda de grãos como um todo pela China, e no início dessa semana a gente teve uma nova revisão dos dados da projeção de milho da Conab, no qual a primeira safra está estimada com uma queda de 14,5% e a segunda safra com uma queda de 14,7%. Porém, os negócios do milho estão travados e a gente vê boa parte das referências aqui em São Paulo ao redor de R$ 63 e R$ 64 por saca. Bom pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! Depois de fazer a conferência e tomar ciência de como está sendo o consumo da fazenda e da boiada, a gente pede a atenção de todo mundo que está aí na frente da televisão para a recitação da situação que por nós foi apurada no mercado dos insumos mais usados pelo fazendeiro brasileiro para garantir o sucesso nessa lida de ganhar a vida com gado. Eu trouxe aqui alguns dados com relação à quantidade de sacas de milho adquiridas com uma arroba de boi gordo nessa primeira quinzena de março de 2024. Para a gente ter uma ideia, em Goiás, hoje, compra-se 5,54 sacas para cada arroba de boi gordo de milho, boi gordo vendida. Então, é onde encontra-se a melhor relação de troca dentre as praças que eu trouxe aqui para a gente analisar. Na sequência, vem Mato Grosso, com 5,39 sacas para cada arroba comercializada no estado. E, em Minas Gerais, 4,57 sacas para cada arroba de boi gordo negociada nesse momento. Mas o fato de destaque que vem para essa relação de troca é que, no comparativo anual, ou seja, pegando a relação de troca há um ano atrás e a relação de troca hoje, ela está melhor em todas as praças analisadas. Nós saímos aí de uma base de 3 a 3 sacas e meias para quase 4 sacas em praticamente todas as regiões monitoradas, tá? E no comparativo mensal, o cenário tem sido mais de estabilidade, com o preço do milho, como eu citei, andando de lado, e a arroba do boi também nesse mesmo marasmo, sem muita novidade pela frente. Nós vemos preços em baixa
daqui adiante, tá, para o preço do milho. A expectativa, olhando para o mercado futuro, é que a referência chegue aí no mês de julho a casa dos R$ 59,00 por saca. Essa referência já chegou a beirar os R$ 65, R$ 66,00 por saca no ápice com relação à safrinha, né? E esse quadro no mercado futuro tem promovido uma relação de troca um pouco mais interessante ao pecuarista, pensando aí também no contexto de preços no mercado futuro e no estímulo ao giro do confinamento, giro do primeiro giro do confinamento que começa agora a partir de abril. Então, podemos ver um cenário um pouco mais estimulante, com custos menores, mais favorável, mais agradável para o amigo pecuarista. E para discutir esse e outros assuntos, eu convido a vocês que estão nos assistindo a participarem do encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria, que ocorrerá entre 9 e 12 de abril no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. E para maiores informações, você pode acessar confinamentoerecria.com.br. Lá vai ter todo o nosso roteiro, todos os nossos palestrantes e também como você pode acessar ao conteúdo na íntegra. Um forte abraço a todos e até a próxima. E com o tempo apostando corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é o mais ligeiro, a hora agora é recomendada para fazer mais uma parada na função, mas é já que a gente vai voltar para retomar esta lida machadeira. É só aguardar. Seguindo com precisão o roteiro que foi preparado pela produção para esta função noticiarista e novidadeira, a gente anuncia agora a apresentação da nossa coluna Pecuarista em Prosa, que foi criada com a intenção determinada de fazer o reconhecimento e a louvação do trabalho das mulheres da pecuária brasileira. E no programa de hoje a gente vai rever a história de uma pecuarista paulista que é ponteira na criação da raça Bons Mara no Brasil inteiro. Acompanhem. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuarista em Prosa. Hoje a gente vai conhecer a história da Clélia Pacheco, que é produtora há 22 anos de Bons Mara PO, em integração com lavoura de soja em Piratininga, no interior de São Paulo. Clélia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar aí o nosso convite. Oi, Regina, obrigada a vocês, é um prazer sempre falar com vocês no Terra Viva e estamos aqui sempre à disposição. Bacana, Clélia, vamos lá. Para a gente começar, atualmente você conduz a fazenda sozinha, é isso? Como que é a sua rotina por aí? Na verdade, fazem 33 anos esse ano. Desde que meu pai faleceu, eu herdei a fazenda. E desde lá, sempre foi o foco, a tentativa de melhorar. E como que tem sido os desafios para vocês aí de seleção para a raça, principalmente pensando na alta produção, com ganho de peso e prenhez precoce, que são aí alguns dos desafios, né, que a gente tem na pecuária? Exatamente. Bom, a gente já trabalha, o Bons Mara é uma raça que se propõe a esses desafios todos e ela foi desenvolvida para isso. Então, na verdade, a gente vem trabalhando nisso, na precocidade, na prenhez dos 14 meses, no ganho de peso, a gente eliminar completamente aquela ideia do boi sanfona, do que ganha e perde peso. Então, isso a gente vem trabalhando desde o começo do Bons Mara, lá na fazenda, que isso fazem, sim, 22 anos. Certo, Clélia. Quais alternativas vocês encontraram para lidar com essas questões, né? Do ganho de peso, da produção? O que vocês encontraram para ajudar vocês nesse caminho? Olha, o trabalho do Bons Mara sempre foi focado em seleção e melhoramento genético. Então, a gente vem trabalhando muito forte na questão do melhoramento, que ele já tinha isso na mentalidade. O Bosman, quando desenvolveu a raça, tinha já isso na ideia dele, que ele queria uma raça que fosse muito adaptada, que ganhasse peso e que fosse precoce. E, para isso, ele foi selecionando os indivíduos que seriam os mais
melhor desempenho, né? Sempre pesando os animais. Lá atrás ainda não tinha esse instrumento que nós temos hoje, que é a informática, que você põe os dados no computador e aí você tem de volta todos os melhores resultados dos melhores animais. Então, isso facilitou muito. Perfeito, Clélia. E como que tem sido para vocês essa integração na produção de Bonsmara e a lavoura de soja, essa integração lavoura-pecuária que a gente chama, né? Isso foi um grande passo que a gente deu na fazenda, porque é uma mentalidade que se muda, né? É todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo, que é a fazenda como um todo produzir melhor. Então, no começo foi difícil, mas a gente já está fazendo isso. Esse ano vai ser o 11º ano que a gente trabalha com integração. E você tem a possibilidade de melhorar a sua nutrição. Porque a coisa mais importante que nós temos na pecuária é pensar na nutrição. Não adianta só você pensar na raça dos animais, só no melhoramento. Eles têm que ter uma boa nutrição. Então, isso é uma questão que hoje vem sendo muito discutida. Com esse aumento, agora já não mais, mas nós tivemos um ano passado muito difícil, o milho muito caro, soja mais cara, farelo mais caro. Então, isso, apesar de ter, esse ano tá mais light a coisa, mas os preços também recuaram da arroba. Verdade, então, Clélia. A nutrição é fato, nós temos que trabalhar com ela. Certo. E como foi para vocês implementar de fato, né, essa integração com a lavoura de soja? Qual é a principal dica que você dá para quem está acompanhando a gente e que está nesse caminho, né, que está começando esse processo? Para nós foi um desafio maior ainda, porque você trabalhar com cria em integração é muito mais complicado. Quando você só está trabalhando com engorda, daí você tira o gado, depois você maneja de uma maneira mais fácil. Então, teve que, de fato, ter uma compreensão de toda a equipe para trabalhar em conjunto. Então, o trabalho com a equipe na fazenda é o que a gente tem de mais importante. Você trabalhar numa pecuária mais produtiva, numa fazenda com integração. Você precisa de uma equipe integrada também. Perfeito, Clélia. E como não só de desafios a gente vive, né? Eu quero saber, são mais de 30 anos na atividade e qual é a principal conquista que a pecuária te trouxe? Esse giro na fazenda. Porque desde que eu comecei, eu sou formada em psicologia. Eu estudei para ser psicóloga e tudo, eu não esperava. Então, desde que eu cheguei lá, eu vi que era muito necessário a gente melhorar a produtividade, porque eu não ia conseguir manter a fazenda com uma produtividade baixa. E aí passei a pensar já há algum tempo em termos de produção de arrobas por hectare, que eu acho que essa que é a nossa medida mais importante. Que bacana, Clélia. Então, além de tudo isso, você teve uma transição de carreira, né, que a gente fala, muito importante. E de curiosidade, eu queria saber contigo, primeiro, como foi essa transição e se você, durante essa gestão na fazenda, se você acaba aplicando também conceitos da psicologia, né? Eu acho que estudar psicologia é uma coisa que não é o estudo, você escolhe porque você já tem um interesse nessa área. Então, isso é meio natural. Agora, eu tive muita sorte de ter pego a pecuária numa transição. Porque quando eu recebi a fazenda, era normal você desmamar bezerro com 160 quilos, 170. E isso, então, eu caminhei junto, eu pude ir aprendendo junto. Hoje a coisa está muito mais técnica. Eu imagino um jovem hoje em dia pegando uma fazenda sem noção nenhuma do negócio e de repente tendo que aprender tudo do zero. E pegando uma fazenda à moda antiga, né? Então eu acho que essa transição para mim foi muito generosa, porque eu pude aprendendo junto com a evolução. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações compartilhadas. Já fica o convite para você retomar numa próxima. Afinal, a gente tem muito mais assunto aí para colocar em dia, né?
Obrigada a vocês pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no Terra Viva e principalmente falar da raça Bosmara, porque pouca gente conhece, quer dizer, hoje já há muito mais, mas nós estamos sempre à disposição. Perfeito, até mais, Clélia. E esse foi o Pecuarista em Prosa de hoje. E você, mulher, que está nos assistindo, quer contar a sua história pra gente? Mande um e-mail para pauta@tvterraviva.com.br. Eu estou ansiosa para te conhecer. Até mais! A turma da produção, que está encarregada de pôr ordem na função, está avisando que já está quase passando da hora de fazer o intervalo obrigatório para poder mostrar os comerciais que sustentam a televisão. Pois então, o nosso falatório será retomado logo em seguida, mas o amigo já fica informado de que, no arremate da nossa função, o assunto que está apartado para ser destrinchado aqui é o mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chambadeira. Com o desaparecimento da freguesia e a mercadoria parada na Câmara Fria, o açougueiro já está padecendo de solidão no seu estabelecimento, enquanto na nossa Praça Boiadeira o carretão continua indo na direção de descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. A criação é a primeira paixão verdadeira de quem é boiadeiro por inclinação, mas como não se engorda gado só por boniteza e o caboclo também precisa de ter dinheiro para pagar a despesa, a gente faz agora a recitação do noticiário e do comentário a respeito da situação do mercado do boi gordo e da evolução da sua cotação. Pois então, com o avançamento do tempo, a metade abrideira de março já está vencida no calendário e no mercado pecuário a gente já está vendo claros sinais de que o vento está mudando de direção. O caso é que, conforme é do conhecimento dos companheiros e companheiras fazendeiros, nestas alturas atuais, o salário do trabalhador brasileiro, que evapora mais ligeiro do que pinga ruim guardado em garrafa mal fechada, já virou só uma recordação num canto do coração. E o resultado é que o açougueiro já está padecendo de solidão no seu estabelecimento. Como o amigo pecuarista também tem bem sabedência, o primeiro setor onde se manifestam as consequências desta inapetência da população é, logicamente, o comércio varejista de carne sem osso, né? A esse respeito, o que aconteceu foi que, nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira recém-passada para trás, o valor médio dos cortes comercializados registrou quedas de 2% no Rio de Janeiro, de 0,5% nas Minas Gerais e de 0,3% em São Paulo, enquanto no Paraná o caso foi de estabilidade. Já na comparação anual e fazendo a média nacional, estes valores que estão sendo falados hoje no balcão do açougue representam uma redução de 9,5% em relação ao período correspondente de 2023. Por outro lado, o mercado atacadista do produto desossado, que demora um pouco mais para refletir os apertos e desacertos financeiros do consumidor brasileiro, ainda trabalhou em alta na semana que acaba de ser arrematada, com a média dos cortes subindo 0,7% aqui na Praça Paulista. A questão é que, enquanto isso, no frigorífico, a programação de serviço continua desapertando. Pegando como exemplo o estado de Mato Grosso, que é o dono do maior rebanho do Brasil, né? Nos 2 primeiros meses deste ano, o total de animais abatidos chegou a pouco mais de 1.200.000 cabeças, sendo que de janeiro para fevereiro foi registrada uma redução de 5,7%. Mas, em descompensação, a participação das fêmeas no total, que tinha sido de 50% no primeiro mês, no segundo aumentou para 56%. Juntando tudo e misturando bem para passar na peneira, fica a companheira fazendeira devidamente informada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e, como tem acontecido repetidamente desde o começo deste mês, em todas estas praças consideradas, a arroba caiu. Desta vez, a lista das derriçadas foi encabeçada pelo sudeste da Rondônia, onde o boi foi derrubado para miséria de R$ 190 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o tombo foi só da vaca, que escorregou também para R$ 190. No sul do estado, o macho piorou para R$ 205.
No sul do Goiás, a fêmea já não vale mais do que R$ 195. No oeste da Bahia, o dono do frigorífico mandou avisar que está pagando pela vaca no máximo R$ 205. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o preço da fêmea desandou para R$ 7,00 redondos o quilo vivo, ou R$ 210 por arroba. No eito do meu peito ainda tem tanto verso semeado que eu não sei se o meu braço cansado vai dar conta, no tempo que me resta, da empreita de fazer essa colheita. Mas se alguma rima ficar esquecida aí no meio das moitas de carrapicho, talvez por um capricho do destino, eu tenho certeza de que, sendo a poesia um dom da nossa natureza, um dia ela ainda haverá de brotar e crescer para florescer no coração de um poeta menino. Estas prosinhas rimadas, como esta que acabou de ser recitada, esta é uma das mais de 800, que eu fui escrevendo aí desde muitos anos, enquanto ia correndo o chão da minha terra para fazer a louvação e a celebração da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Aí, como o povo foi gostando, a gente foi ajuntando e publicando nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, ricamente ilustrados, conforme os companheiros e companheiras boiadeiros estão vendo aí na fotografia. Se alguém ainda não teve a oportunidade de ler e quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, não se acanhe de ligar para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com as brasas da fogueira quase se apagando, a gente já vai terminando esta função novidadeira, na esperança de que a nossa prosa tenha sido de serventia e com a confiança de poder voltar a esta freguesia para mais uma apresentação do Terra Viva DBO na TV, na segunda-feira, às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço, um lindo final de semana para todo mundo e até lá então.